Alô amigos de Leme, meu grande abraço, minha saudação a vocês. Estamos abrindo a edição do seu Foco Geral na sua lemewebtv.com.br. Nós podemos falar hoje de boca cheia, né? A Leme Web TV é a única emissora de Leme em atividade atualmente. Você pode até dizer, mas não é difícil sintonizar. Não, não é não. Todo mundo hoje mexe com o computador. Então você aciona aí o site www.lemewebtv.com.br e você procura aí o programa Foco Geral, o programa Batendo de Primeira, os programas da grade de programação da sua Leme Web TV, que no seu computador você assiste com a comodidade, inclusive, de assistir a hora que você quiser. Ou então, se você é assinante da TV SP2 aqui da nossa cidade, o canal 72 na grade de programação também está reproduzindo a nossa programação para você. lemewebtv.com.br, a nossa televisão de Leme. Vale salientar que a nossa equipe tem o Carlinhos Ferreira, tem o Jair Gaspar, tem a minha amiga Larissa, né? E, entre outros, eu estou aqui com você. Destaques do programa de hoje é o seguinte: estamos vivendo aí o Dia da Natação, dia 8 de abril é o Dia Nacional da Natação, Dia Nacional do Combate ao Câncer, dia 9 é o Dia Nacional do Aço. São os dias que se comemoram nesses dias 8 e 9 de abril. Eu falei de abril. Lembre-se que destaque do nosso programa de hoje também, esse é o mês de entregar a papelada do leão, do imposto de renda, até dia 30 agora é o prazo. Depois eu vou comentar com você aqui, viu? A gente fala com mais riqueza de detalhes daqui a pouco. Falando em abril também, começaram a ser licenciados os carros. Nós não pagamos IPVA até agora de pouco, agora a partir de abril são os licenciamentos que tem que ser feitos. Você tem que procurar o Simeone, o Ilinho, você tem que procurar aí os despachantes da sua confiança aqui na nossa cidade e você vai licenciar o final da placa 1. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso também. Outro destaque que nós temos para você, assalto, hein? Assalto a um comerciante, dono de um bar aqui perto da gente, na rua do Sesc Centenário. Temos a notícia completa enviada pelo portal Leme News. Temos também aí, tá? O que está mexendo com o cenário mundial, o cenário brasileiro, digamos assim, a PEC das domésticas, que agora o empregador, né, da empregada doméstica, além de tudo, ele vai ter que ser bom de conta, ele vai ter que ser uma espécie de contador ou pagar para alguém fazer a sua contabilidade. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O que saiu na notícia Veja, a capa da notícia Veja? A cantora Daniela Mercury, 47 anos de idade, 5 filhos, 2 ex-casamentos, assumiu publicamente uma relação gay. Nós vamos falar sobre isso. E falando em gay, a filha da Gretchen, que está trabalhando na novela das 8, das 9, né, a Salve Jorge, no papel da Ju, que auxilia a delegada Elô, ela vai fazer uma participação na novela agora em que ela vai ser bem mais feminina do que ela é lá dentro da delegacia. Você vai saber detalhes também, porque afinal de contas é assunto do momento, né? A relação entre pessoas do mesmo sexo. O Santo Papa Francisco condena veementemente a relação, mas nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco. Temos aí o quadro político da nossa cidade, não podemos nos omitir. A gente vai falar alguma coisa daquilo que nós estamos sabendo, do afastamento do prefeito Lema, do vice-prefeito Dídio, da posse curta, é verdade, do prefeito Osvair Antunes, o Juninho, e da chegada do Paulo Blaschi do PT ao governo da prefeitura da nossa cidade. Tudo isso estará aqui dentro do programa Foco Geral de hoje. Deixa eu mandar um grande abraço a você que está acompanhando. Não podemos esquecer, hein? A dengue não acabou não, viu? A estação de chuvas, nós estamos em abril, ainda vem chovendo e há que se tomar muito cuidado. Cada um tem que fazer a sua parte. A dengue ainda preocupa barbaridade a nossa cidade. Sabe quem pegou dengue? A minha grande amiga, a doutora Judite. A mãe dela já houvera pego dengue, a dona Lídia, agora foi a vez da doutora Judite, que tem atendido tanta gente com dengue lá na Santa Casa. Vamos continuar tomando cuidado. Bom, vamos dar uma paradinha aí, porque daqui a pouco eu vou voltar então com os primeiros destaques aí, o imposto de renda, final da placa 1, o assalto da rua do Sesc Centenário, tudo isso para depois do comercial aqui no Foco Geral, na sua Leme Web TV. Acesse e assista. Alô, você que vai construir ou reformar. Você precisa saber da existência e da capacidade da AS Campos. AS Campos, Rua João Pessoa 605, com o telefone 3554-4344.
orçamentos sem compromisso, cumprimento de acordos e horários, serviços do básico ao acabamento. AS Campos, responsabilidade do Antônio. Construção com qualidade, obras com pontualidade. AS Campos, Rua João Pessoa, número 605, telefone 3554-4344. Legal, meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso Foco Geral na sua lemewebtv.com.br. Sou eu, o Lu, José Luiz, o Lu do Carro de Som, que está com você aqui apresentando agora a edição do Foco Geral na nossa Leme Web TV, a única televisão de Leme no ar nesse exato momento. Bom, já sabe que nós estamos vivendo aí os dias 8, 9 de abril, dia 8 de abril, Dia Nacional da Natação, Dia Nacional de Combate ao Câncer, dia 9 de abril, o Dia Nacional do Aço. Oh, beleza, hein? Pois é, dentro desse bloco aqui nós vamos te lembrar de algumas coisas que não são lá muito gostosas não, mas todo brasileiro está sujeito, né? Nós estamos vivendo aí uma apagação de imposto que dá medo ver. Há quem diga, os contabilistas, os homens da matemática do Brasil, dizem que até o mês de maio você trabalha para pagar imposto. A partir daí que você trabalha para você. Então nós estamos vivendo o começo do mês de abril e exatamente até o dia 30 de abril agora, uma terça-feira, é o último prazo para você entregar ao seu computador ou fazer pela internet a sua declaração do imposto de renda. É sobre isso que nós vamos falar agora, lembrar você. Você tem que pegar aquele, ó, você está vendo aí o leãozinho, né, do imposto de renda, leãozinho, dá cada mordida isso aí que dá gosto ver, né? Então você tem que procurar o seu contabilista, o seu contador. Eu, por exemplo, faço o meu imposto de renda ali no escritório Visão, com meu amigo Nelsinho, Fernando, então eu tenho que entregar lá para ele quanto que eu ganhei aí como aposentado da prefeitura, quanto que eu ganhei trabalhando com o meu carro de som, quanto que eu trabalhei ganhando aqui, né, na Leme Web TV. Então tem que entregar aquela recibada toda, tem que entregar lá o que eu gastei com médico, com dentista da minha família. Então você tem que fazer isso até dia 30 agora, viu? O imposto de renda. Estou te lembrando para você não passar batido. Esse mês de abril também nós acabamos de pagar IPVA, não foi verdade? Nós acabamos de pagar aí o IPVA dos final de placa isso, placa aquilo, agora vamos pagar licenciamento, exatamente. Deixa eu colocar meu óculos aqui para eu localizar essa notícia aqui. Abril é o mês dos veículos com final de placa número 1. Então você tem que pagar aí no banco, você tem que procurar ali, por exemplo, o caixa eletrônico das agências bancárias e recolher a quantia de R$ 65,86, né? Você tem que pagar lá no caixa eletrônico sobre o licenciamento do seu veículo. É bom lembrar também que se você quiser receber na sua casa, no seu endereço, o seu documento novo, já licenciado, ano de 2013, você tem que pagar uma taxa de correio de R$ 11. Se você não quiser, você vai buscar lá na Ciretran. Você não paga os R$ 11, só que aí você tem que levar na Ciretran, por exemplo, aí, a cópia xerográfica, né, da sua carteira de habilitação, do seu RG, do seu SIC, do certificado de licenciamento do ano anterior, aí você vai buscar ali na Ciretran. Ciretran fica na Doutor Querubino Soeiro. Você subir na Rafael de Barros, você passou o posto São José, quando chegar na esquina ali, onde morava o doutor Ronaldo Luiz Donadel, que você vira à direita, a Ciretran é ali, viu? Caso você não faça o licenciamento do seu veículo e a polícia ganhar você, pegar você numa blitz, a multa é de R$ 191,54 e a infração é gravíssima. Então, só dar uma lembradinha para você aí, que chegou a hora de licenciar o final de placa número 1. Bom, falando em polícia, falando em blitz, agora eu quero mandar um grande abraço ao meu amigo Sargento Ferreira, da Polícia Rodoviária, o Sargento Edivaldo Roberto Ferreira e ao filho dele, o Pedrão. Grande abraço que eles mandam para nós as notícias aí do portal Leme News. Você pode acessar o portal Leme News, você tem aí também, né, o site do portal Leme News, e você vai receber aí as informações dos acidentes na pista, o que aconteceu aqui, aconteceu ali, aquele roubo cinematográfico lá em Araras, no quilômetro 161, chegando em Araras. E a notícia da polícia que nós temos aqui é que houve um assalto a um bar na rua do Sesc Centenário, aqui na Vila Bancária, perto da gente, né? A sede da Leme Web TV é aqui na Rua Independência. A Rua Independência, ela deságua na rua do Sesc Centenário. Teve um bar ali que recebeu a visita de bandidos. Isso aconteceu, inclusive, no domingo, dia 7, que passou agora, por volta
das 11h30, quase 1h da manhã, passando um pouco da meia-noite. De acordo com o dono do estabelecimento, um comerciante, por volta da 1h da manhã ele se preparava para fechar o bar dele. Chegaram bandidos encapuzados e armados, renderam o cidadão, renderam a esposa dele, sob ameaça de armas. Eles foram conduzidos ao interior de suas casas e lá os bandidos roubaram objetos de valor, levaram algo em torno de R$3.500 em dinheiro, além de 2 chips de celulares, 3 aparelhos, inclusive de telefone celular. E eles estavam com um Fiat Tempra, a placa não foi anotada, os camaradas se escafederam e quando a polícia chegou já não tinha como identificar e nem como prender os bandidos. Que pena, hein? Nós estamos pagando imposto até dizer chega, até fazer bico. Acabei de falar aí que nós vamos pagar imposto de renda, nós vamos pagar agora licenciamento de veículo e não temos a segurança como a gente queria, como nós precisamos e temos direito, né? Uma pena, então, a notícia da polícia dá conta aí de um assalto na rua do Sesc Centenário, na Vila Bancária, aqui nas proximidades da Central de Gerações da Leme Web TV. Bem, vamos fazer o seguinte, né? Tristeza quando a gente dá uma notícia dessa. Muito obrigado ao Irivaldo Roberto Ferreira, ao Sargento Ferreira, da Polícia Rodoviária Militar, que nos manda as notícias do portal Leme News e a gente reproduz aqui para você dentro do nosso foco geral. Vamos dar outra faturada aí. Depois do comercial, deixa eu ver do que nós vamos falar. Nós vamos falar aí de relação homossexual. A capa da revista Veja dessa semana traz a Daniela Mercury e a sua atual companheira, que ela assume publicamente a partir de agora. Nós vamos falar do PEC das domésticas, que está mexendo aí com a relação empregador-trabalhador doméstico, né? E nós vamos falar também da novela Salve Jorge, mas não é fofoca de novela não, já que nós estamos falando de relação homossexual. Vocês sabiam que a Gretchen, a cantora do Conga Conga Conga, tem uma filha que é assumidamente gay, né? E ela trabalha na novela, e ela vai desempenhar um papel, ela vai fazer o papel de mulher feminina a partir de agora. Nós vamos contar tudo isso depois do comercial para você, aqui no seu foco geral da sua lemewebtv.com.br. Alô, gente jovem de Leme, você já conhece a Vestile Modas? A Vestile Modas, da minha amiga Fabiana Carreira, fica na rua Maurício Pomer, 677, na Vila Heroíse. Lá você encontra saias, mini saias, blusas, shorts, calças e também muitos artigos para a moda jovem masculina, bijuterias de todos os tipos, óculos, blusas. Vestile Modas. E atenção, hein? A Vestile Modas está plenamente equipada para deixar você cada vez mais linda, mais bem vestida. Vestile Modas, Rua Maurício Pomer, 677, na Vila Heroíse. Telefone 3555-1910. Você ainda não conhece? Vestile Modas. Oi, gente, alô, você, estamos aqui de volta com o nosso foco geral da sua lemewebtv.com.br. Acabei de passar na banca, né? E peguei agora pela manhã o nosso Diário de São Paulo. Muito obrigado aí a Rita, muito obrigado a Silvia, né? Saudade do Rubão da banca. O Rubão da banca, inclusive, São Paulino ia estar louco da vida com o São Paulo dele, que tá por cima da carne seca no Campeonato Paulista, mas tá com o pé na cova na Libertadores de América. E os São Paulinos não estão nada contentes, né? Mas peguei o jornal Diário de São Paulo na banca e dando uma olhada, dando uma corrida de olho, um dos assuntos que está mexendo aí com a nossa população do Brasil inteiro é que acabou de ser aprovada a PEC, né, das domésticas. Então, a partir de agora, o trabalhador doméstico, eu posso colocar dessa maneira, porque da mesma maneira que existe a empregada doméstica, existe também o empregado doméstico, o jardineiro, o cara que cuida, faz serviços gerais na sua casa, ele também é um trabalhador doméstico, né? E quem contrata a partir de agora vai ter problema, porque ele vai ter que fazer uma contabilidade, né, do trabalho da empregada dele, do empregado dele, quanto que ela ganha por dia, livro de ponto, aquele negócio todo. E se o camarada não tiver muito bom de escrita ou não gostar desse tipo de trabalho burocrático, ele vai ter que pagar para um contador fazer. E hoje um contador está cobrando entre R$40 e R$50 por mês para fazer essa contabilidade, fazer esse contrato de trabalho. Então está aqui na página 11, inclusive, do Diário de São Paulo de hoje, a submanchete diz aqui, ó, contratar doméstica está mais burocrático. Segundo entendidos do assunto, isso deve gerar até
um determinado grau de desemprego. Porque muita gente ou vai mandar a empregada embora, vai trabalhar com diarista daqui para frente, ou vai pensar duas vezes para contratar. Sabe outra coisa que deve acontecer? A partir de agora, os casais modernos vão dividir mais as tarefas domésticas, né? Então, o camarada vai ajudar a esposa a lavar a louça, vai ajudar a fazer almoço, ainda mais aposentado. Pega um camarada que nem eu que está aposentado, sobra para o Degas aqui, né? Então, está na página 11 aqui do Diário de São Paulo de hoje. Bem, eu peguei também o caderno, tem um caderno agora do Diário de São Paulo que traz aí fofoca da vida de artistas, aqueles negócios todos. A revista Veja dessa semana, uma das revistas mais respeitadas do Brasil inteiro, estampou na capa dela, a revista Veja, a Daniela Mercury ao lado da sorridente e feliz companheira dela, né, que ela assume como esposa a partir de agora. E a Daniela Mercury contando a história dela, dizendo que ela já viveu casada com um, viveu casada com outro, já teve namoros e namoricos com outras mulheres, de quem ela escondia de todo mundo, com medo aí da reação do público dela. Daniela Mercury tem 47 anos de idade, tem dois filhos biológicos e 3 por adoção, 5 filhos, né? E agora assume, essa moça era uma companheira dela de trabalho, inclusive, mas passa a ser uma nova fase na vida dela. Como diria no jargão popular, ela saiu do armário. Então, esse assunto, por que eu estou tocando nesse assunto aqui? Porque ele é um assunto totalmente atual. Totalmente atual. Existe aí esse deputado Feliciano aí que acabou de ser empossado como presidente da Comissão dos Direitos das Minorias e tal, e o camarada já deu declarações homofóbicas. Então esse assunto está na grande mídia. E o próprio nosso novo Papa Francisco já se posicionou frontalmente contra, não, a religião católica não aceita a relação homossexual. E a Daniela Mercury bota a lenha na fogueira e faz com que daqui para frente isso tenha que ser olhado de uma maneira mais carinhosa, né? Eu vou ler a matéria completa da Veja para ter condições de comentar com mais riqueza de detalhes. Sinceramente, eu respeito a relação homossexual, eu sou contra especificamente quando envolve criança, quando envolve eu, cidadão, por exemplo, que abusa sexualmente de criança, eu sou frontalmente contra. Agora, 2 pessoas maiores de idade resolvem assumir uma relação, é problema deles, né? Eles que se desde que eles passam lá reservadamente entre 4 paredes a vida dele, problema de cada um deles, né? Falando nisso, a novela Salve Jorge, não vamos dizer que eu sou noveleiro, não é isso não, mas dentro da novela Salve Jorge, inclusive a Glória Pérez, né, que é a diretora, a escritora da novela, tem tido que dar muita satisfação, muita explicação no Twitter sobre coisas inexplicadas da novela. Mas a novela traz, sabe, a Tami Miranda, ela faz o papel da Jo, ela é uma auxiliar da delegacia, da delegada Elô. E a Tami é filha da Gretchen, filha biológica da Gretchen, que também, de repente, assumiu a homossexualidade dela, ela é assumidamente gay e ela faz o papel de auxiliar aí, o papel na novela da delegada, mas na vida real ela é gay, ela é assumidamente gay. Deixa eu aproveitar e dar uma lembradinha para você. Você ainda não conhece a World Music Center? Pois é, a World Music Center é uma escola de música. Venha aprender com quem realmente entende do assunto e desenvolva o seu talento. O World Music Center fica na Rua Olímpio dos Santos, número 200, bem próximo à estação rodoviária. O telefone 3571 1140.